bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você vai ver esse vídeo, mas segue lá, compartilha, curte, comenta. Quero trazer mais um momento de reflexão para a sua vida, e a reflexão de hoje é vencendo no meio da dificuldade. A Bíblia ela conta a história de um homem chamado Bartimeu, ou conhecido como cego de Jericó. Sentado à beira do caminho, uma certa vez Jesus vai passar por Jericó, e quando Jesus vai passar por Jericó ali, Jesus passa o caminho, e ali a multidão é muito grande que segue Jesus e os seus discípulos, e havia um homem que estava ali e começa a ouvir, chamado Bartimeu. Ele ouve que é Jesus que está passando, e ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Mas quando ele começa a gritar, muitos da multidão olham para ele e pedem para que ele se cale, começa a repreender ele para que ele se calasse. Mas infinitamente ele continua a chamar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus para, a multidão para, Jesus manda chamar ele. Quando ele chega perante Jesus, Jesus olha para ele e diz: o que queres que eu te faça? Então, dentro desse contexto, eu quero trazer a reflexão para a tua vida. Quantas das vezes, no meio da dificuldade, no meio da crise, no meio de todo problema, você tem tentado desistir? Entenda que mesmo quando as pessoas olham para o cego e digam para ele que ele não pode, que ele não tem possibilidade, que ele não dá conta, mesmo sendo cego, mas ele continua a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele diz: eu preciso de uma oportunidade. E incessantemente ele continua a insistir pelo seu milagre, ele continua a insistir por uma porta aberta. Então não é a primeira porta que você abre que você desiste, mas continua perseverando. A única coisa que você não pode fazer é parar e nem desistir de toda a caminhada, mas todos os dias é vencer, batalhar, correr atrás, sem desistir, sem parar. Por quê? Porque quando ele está à beira do caminho, que a multidão o repreende, mas ele continua tendo um alvo. Então você precisa abrir a visão para poder entender que você tem um alvo a ser alcançado, e se você desistir na primeira crítica, na primeira dificuldade, todos os teus sonhos irão morrer. Você precisa prolongar isso na sua vida. Precisa acreditar em você mesmo. A única possibilidade de vencer toda dificuldade é acreditando em si mesmo. Quando você acredita em si mesmo, toda a história muda, toda a vida ela começa a ser diferente. Aquilo que você está olhando de baixo, começa a olhar de cima. Começa a ver que vem de cima. Crê no Senhor Jesus e será salvo a tua casa. Então, quando nós cremos em Cristo, quando nós cremos no Senhor, toda a história muda, toda a vida ela é totalmente diferente. Então, o conselho de hoje é que você nunca deve desistir na primeira dificuldade e nem na primeira crítica. As críticas vêm que é para nós podermos continuar crescendo. Pega na tua vida, segura, abraça, continua